Olá pessoal, meu nome é Rômulo Matheus Duarte e eu vou apresentar a vocês neste vídeo o artigo denominado Abordagem Estrutural das Representações Sociais de Estudantes do Ensino Médio Profissionalizante sobre Meio Ambiente. Bom, nós temos aí no século XX uma problemática que não é novidade para ninguém. Houve no século XX, segundo Brown, uma modernização impetuosa, uma evolução das tecnologias. E esse termo, impetuoso, mostra o quanto também foi ruim essa evolução. Por quê? Veja só, nesse slide nós temos uma conta matemática que é ao contrário. Nós temos ali a modernização impetuosa do século XX como resultado. E o que ela trouxe? O que essa modernização trouxe? Ela trouxe benefícios para uma minoria, ou seja, os detentores de capital, aqueles que estavam tomando as decisões, os que estavam à frente dos processos. Eles tiveram um benefício com essa evolução tecnológica, porém isso tudo foi acompanhado de uma degradação ecológica, que aí a degradação é para todos, e também veio acompanhado de massivamente problemas sociais, que são os que nós encontramos hoje, por exemplo, como a concentração de riquezas e, consequentemente, grande número de pobreza em nosso planeta. Segundo Brown, esse desequilíbrio ele começou a surgir a partir do momento em que o homem perdeu a sua essência natural. Com a evolução das tecnologias, com essa revolução que nós comentamos que houve no século XX, o homem passou a se afastar cada vez mais da sua essência. E o que é necessário fazer para iniciar, contornar esse problema aí que não é novidade para todos nós? Veja, segundo Carvalho, é necessário uma renovação da visão de mundo. É necessário que a sociedade como um todo seja convidada, eu diria até mais, seja convocada a renovar o seu entendimento a respeito do que é o planeta, do que é o ambiente, do que é o meio ambiente. O que é meio ambiente? Bom, segundo Rei Gota, o meio ambiente é um lugar determinado ou percebido onde os elementos naturais e sociais estão em relações dinâmicas e em interação. E, segundo Carvalho, em 2012, as visões sobre o termo meio ambiente, ou seja, o que acham sobre o meio ambiente, o que as pessoas, os indivíduos acham, esse entendimento mais comumente evocado, eles nos concebem a ideia de natureza, vida biológica, vida selvagem, flora e fauna. Então aí já começa, Carvalho já detectou esta visão de que o homem e os indivíduos têm de que o meio ambiente é algo que está lá, é algo que está lá e ele vê, é uma floresta lá, é uma mata. Então, essa falta de inserção deste homem, deste ator social no meio ambiente. E isso é uma falha cognitiva. Nós vamos falar um pouquinho mais na sequência da apresentação. Sobre o percurso metodológico da nossa pesquisa, nós então pesquisamos alunos do ensino médio, de uma turma do primeiro ano, foram 37 alunos com idade entre 14 e 15 anos. Onde? Em um colégio público no noroeste do Paraná. Quando? Em julho de 2018. Como? Usando a teoria das representações sociais e também a técnica de evocação livre de palavras. O termo indutor da nossa pesquisa foi meio ambiente, conforme o modelo proposto por Carmo em 2018, Carmo et al. Analisados, então, esses dados coletados com base na abordagem estruturalista, elaborada por Abric em 1984. Então, basicamente, fomos à sala de aula, entregamos um formulário para os alunos e em determinado momento contamos, explicamos a dinâmica da coleta de informações, que basicamente é o seguinte: ao ser revelado o termo indutor para eles, eles precisariam escrever nesse formulário as 5 primeiras palavras que vinham à mente deles quando eles pensavam naquilo. E após escrever as 5 palavras, eles iriam numerar com um número de 1 até 5, sendo 1 para mais importante e 5 para menos importante. E aí eles transcreveram isso nos papéis quando a gente falou. O termo indutor é meio ambiente. Quais são as 5 palavras que vêm à sua mente quando você pensa em meio ambiente? Dessa coleta de dados, essas palavras que foram evocadas, citadas por eles, como sendo as primeiras a surgir na mente, ao pensar em meio ambiente, elas foram divididas em grupos semânticos, ou seja, elas foram estruturadas em grupos, foram alocadas, foram agrupadas. E aí, através da ordem também de importância
que a gente chama aqui então da Ordem Média de Evocações, a OME, a gente forma, baseado também na frequência de citações dessas palavras, nós criamos esse quadro. E esse quadro é dividido em 4 quadrantes. Veja, temos o primeiro quadrante, o segundo quadrante, mais abaixo à esquerda o terceiro quadrante e à direita o quarto quadrante. Para a teoria das representações sociais, nós iremos nos debruçar numa análise referente ao primeiro quadrante. Por quê? Segundo esta teoria, está ali a central, o centro da representação social que esse corpo pesquisado, que são os alunos, têm, né, dessa ideia que eles têm a respeito do meio ambiente. E veja que as palavras que mais foram citadas, os 2 grupos semânticos, foram natureza e preservação. Aqui nesse slide a gente explode um pouco mais esse quadrante. Então veja, natureza e preservação ficaram no primeiro quadrante, ou seja, estão no centro da representação social que esse grupo de alunos tem a respeito de meio ambiente. E segundo Reigota, essas palavras evidenciam a concepção de natureza intocada, o que não considera os homens e as relações sociais. É exatamente isso, a interpretação dessas palavras coletadas mostra que esses alunos, eles veem a natureza como algo que está lá. Está lá, é como se eles olhassem pela janela e vissem, não, a natureza lá, não é aqui. Isso é um grande problema, porque se ele não enxerga ele mesmo, o homem, fazendo parte desse meio ambiente, aí está um provável grande start de todos os problemas ambientais. Porque se eu não me vejo pertencendo a algo, para mim não faz sentido algum preservar ou cuidar daquilo. É por isso que eu em casa produzo um monte de lixo, eu não separo o lixo reciclável do lixo orgânico, jogo tudo lá no lixeirinho, porque o caminhão do lixo vai passar, vai pegar e vai levar embora, vai levar lá no lixão. O lixão não é o meu ambiente, o lixão é o ambiente seja lá de quem for. Essa é uma visão problemática que essa pesquisa revelou estar presente nesses alunos. Resultado parecido foi encontrado por Magalhães Júnior e Tomanik em 2013 e foi evidenciado o mesmo resultado. E o corpo pesquisado naquela época foram os professores. Então veja, nós pesquisamos alunos, resultado muito parecido também na pesquisa de Magalhães e Tomanik com professores, então nós podemos entender que essa visão, esse entendimento de meio ambiente está sendo passado de professor para aluno em sala de aula. E para Magalhães e Tomanik isso se deve ao uso excessivo de livros, ou seja, se o aluno tem contato sobre os conceitos de meio ambiente apenas olhando livros, está lá, ele vê no máximo uma foto de uma floresta que está lá longe. Por isso que ele não consegue entender que, na verdade, o que está acontecendo lá com a Amazônia, com a Mata Atlântica, vai interferir na vida dele também. Mas como ele está vendo ali num livro, numa foto, ele entende que é lá, que é longe, ele não tem esse sentimento de pertencimento. Então, seguindo os resultados de discussões, Magalhães e Tomanik defendem que deve-se colocar o indivíduo em interação com o ambiente, a fim de que possam experimentar e visualizar como ele funciona, promovendo, segundo Sato, a renovação dos laços com a natureza, tornando-os parte dela e desenvolvendo a sensibilidade para o pertencimento, essa é a palavra-chave. Pertencimento. A partir do momento que eu entendo que o que acontece lá na Amazônia, na Mata Atlântica ou numa fazenda aqui do lado da minha cidade que está sendo derrubadas as árvores, os rios sendo poluídos, assoreados, isso vai interferir na minha vida, porque eu faço parte daquele ambiente, eu faço parte do meio ambiente como um todo. Então é necessário cada vez mais, por exemplo, no nosso caso, são alunos em formação, então ainda dá, com mais facilidade do que outros tipos de indivíduos, dá para ainda mudar essa concepção deles. Como? Fazendo com que eles tenham cada vez mais esse sentimento de pertencimento, essa visão holística, essa visão do todo. Por exemplo, no exemplo que eu citei, o lixo que eu produzi aqui vai afetar a mim. Por mais que vai lá para o lixão, vai afetar as águas, vai afetar os rios, vai afetar as florestas. Então eu preciso entender que eu preciso aqui produzir menos lixo, reciclar o máximo possível para que não interfira em mim, nos meus filhos e assim por diante. Isso se dá como? Atividades extra-classe, sequências didáticas que envolvam também a abordagem dos livros, mas também passeios, idas a parques, idas a matas, conhecer a mata, entender o ciclo das águas, entender o ciclo da terra, para que você possa entender e ver a importância que é para si, para si mesmo. E aí, logicamente, a imersão na natureza. É assim que esses indivíduos vão passar a entender como eles fazem, como eles interferem no meio ambiente como um todo e como também são interferidos por ele. Ok? Aqui está meu contato, algumas referências que a gente utilizou e entre em contato conosco para mais informações. Muito obrigado.